Olá, galerinha, olha nós na área de novo. Essa semana vamos gravar mais um vídeo, só que essa semana vai ter uma surpresa, vão ser dois vídeos, né? Semana passada nós gravamos um vídeo relacionado a raciocínio lógico. Por causa do concurso do IBGE, nós fizemos o que? Gravamos um vídeo para ajudar aqueles que vão concorrer ao cargo de agente. Vamos também produzir um, né? Nessa semana ou na outra aí vamos produzir um sobre conteúdos básicos de matemática para o cargo de recenseador, beleza? Mas até o momento, essa semana vai ser esse de agora, que é uma matemática básica. Vamos falar um pouquinho sobre conjuntos, né? Noção de conjuntos. E o de quarta-feira, que vai seguir a sequência de raciocínio lógico. Na semana passada vimos estruturas lógicas, né? Conectivos, proposições, tabela verdade. Essa semana nós vamos dar sequência para a parte de argumentação e utilização dos conectivos, tá bom? Vamos lá para o vídeo, vamos começar o nosso videozinho para a gente iniciar muito bem a nossa semana. Belezinha? Aí nós temos a noção de conjuntos. Conjunto é algo extremamente interessante, é um conteúdo extremamente interessante de estudar na parte da matemática. Por que é um conteúdo interessante de se estudar na matemática? Porque nós temos, né, um conjunto extremamente, um assunto extremamente intuitivo. É um assunto onde, se você for definir, não existe uma definição padrão. Nós utilizamos a exemplificação para poder explicar ele em sala, né? Nós utilizamos a parte de exemplos do dia a dia para que se entenda, e aí fica até mais fácil mesmo para entender. Mas como é que, se a gente fosse definir, como seria? A gente poderia definir conjuntos como uma coleção de objetos bem definidos e discerníveis, estes chamados elementos do conjunto. Ou melhor, vamos dizer assim, uma coleção de selos. Você sabe o que é cada elementozinho desse, cada objeto desse, sabe qual a função de cada um deles e percebe que todos eles apresentam a mesma propriedade. Então fica fácil você saber o que você vai poder colocar nessa coleção ou não. Coleção de bonecas Barbies, né? As meninas que gostam das bonequinhas, né, vai botar lá, fazer aquelas coleções, aquelas bonecas no quarto, bonita, tudo direitinho. Elas sabem a característica de cada boneca, elas sabem a propriedade, elas sabem o que é que elas têm em comum e aí montam toda uma estrutura para isso. Então bora lá. O que seria conjunto, propriamente dito? Uma coleção de qualquer coisa, né? Um objeto assim, desde que apresente uma propriedade em comum. Ali eu coloquei para vocês que, que o conjunto, na verdade, é uma coleção de objetos bem definido. Você sabe o que significa, o significado de cada um deles, você sabe o que é cada um deles. E discernível, você consegue diferenciar um do outro. E cada conjunto, cada objetozinho que forma essa coleção, nós chamamos de elementos. Vamos agora dar nome aos bois, né, como diz o pessoal. Nós vamos ter o que aí agora? Nós temos conjunto, é uma coleção de objetos. E os objetos que formam esta coleção, nós chamamos de elementos. Tudo bem até aqui, né? Tá de boa, essa parte aí é tranquila. Vamos só mostrar como a gente escreveria, como é que a gente bota isso no papel. Conjunto é sempre representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, né? A, B, C, D, Z, todas elas. Qualquer você escolhe uma e coloca como nome do seu conjunto. Para representar o seu conjunto, ela só tem que seguir uma regrinha, tem que ser sempre em maiúsculo. Por quê? Porque o elemento também é uma letra do nosso alfabeto, só que em minúsculo, escrito de forma minúscula. Então, para não confundir uma coisa com outra, quando você vê a letra do nosso alfabeto, uma letra do nosso alfabeto maiúscula nessa conjuntura, o que é que nós temos? Nós temos um nome de um conjunto, conjunto A, conjunto B, ele sempre em maiúsculo. Já quando você vê a letra do nosso alfabeto minúscula, ela vai estar representando um elemento de um determinado conjunto. Tudo bem? Vamos dar sequência aí. Aí nós temos aí formas de representar um conjunto. Como é que a gente vai representar um conjunto? Como é que a gente vai escrever propriamente esse conjunto? Eu já sei que eu vou nomear ele com a letra maiúscula do alfabeto. Sei que vou representar os elementos com a letra minúscula do nosso alfabeto também. Mas e como escrever ele? Eu vou botar aqui duas formas para a gente poder ver
a forma de representação dos conjuntos. A primeira é o diagrama de Venn, um matemático que criou essa notação para a gente. Que notação é essa? Nós temos aí uma elipse, né? Um círculo, né? Essa linha, aí vamos chamar aí. Nós temos esse diagramazinho. Dentro desse diagrama nós colocamos os elementos que formam o conjunto que você está querendo, que você está trabalhando. Por exemplo, nós temos aí o conjunto A, que dentro desse conjunto A nós temos os elementos A, E, I, O, U. Bem fácil de perceber que a característica que rege o conjunto A é ser uma vogal. Ah, mas como é que eu vou saber qual é o elemento que faz parte do conjunto A? Para fazer parte do conjunto A tem que ser uma vogal. E como é um conjunto com poucos elementos, dá para representar na forma do diagrama de Venn. Aí vem o conjunto B, que seriam 3 estados brasileiros, né? O Paraná, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Como eu colocaria ele? Como é que eu escreveria isso aí? Porque nós temos 27. Como é que a gente bota, por que somente esses 3? Porque com toda certeza o conjunto B é um conjunto que representa os estados brasileiros, mas os estados do sul, da região sul do Brasil. Então, com toda certeza, o Paraná, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina formam esse conjunto. Por se tratarem de dois conjuntos com uma quantidade pequena de elementos, a gente pode representar no diagrama de Venn. Mas agora imagine se fosse um conjunto com 100 elementos. Com toda certeza, o diagrama de Venn já não seria mais interessante utilizar. Então, quando a gente vai trabalhar com um conjunto que tem muitos elementos, a gente pega a propriedade que eles têm em comum, a gente observa o que é que eles têm em comum, a gente vê e chama isso de propriedade, qual a propriedade que rege eles para que eles estejam todos ali juntinhos, e a gente escreve esse conjunto em função dessa propriedade. Então nós temos uma nova representação, que é essa que a gente utiliza bastante na matemática, por uma propriedade comum de seus elementos. O que isso quer dizer? Vou dar 2 exemplos, seguindo exemplos anteriores. O conjunto A no diagrama de Venn era representado, lá, tá os elementozinhos A, E, I, O, U. Mas eu poderia escrever ele entre chaves, escrito da seguinte forma: conjunto A, X, tal que. Essa barrinha é tal que, representa tal que X. Significa qualquer X, né? Então bora lá. X, tal que X, é uma vogal. Ele quer me dizer que X são os elementos do conjunto A, e que X, para fazer parte do conjunto A, tem que ser uma vogal. Observem que eu pegamos aí a propriedade que está construindo o conjunto A. Olha o conjunto B. Conjunto B, X, tal que X, é um estado da região sul brasileira. Nós temos 3 estados na região sul. Muito fácil de escrever. Para a gente não estar reescrevendo, melhor, para a gente não estar colocando no papel aquela ruma de números, aquela ruma de elementos, que isso é cansativo. E a matemática, ela sempre ela apresenta uma forma da gente sintetizar as ideias. Quando a gente escreve um conjunto, quando a gente representa um conjunto pela forma, pela uma propriedade, com toda certeza nós estamos, nesse momento, sintetizando, organizando, vamos dizer assim, facilitando a vida de quem vai trabalhar com um determinado conjunto. Pense, representar por uma propriedade é interessante para quando você tem um conjunto com muitos elementos. Porque o diagrama de Venn, o bom do diagrama de Venn é que ele é visível. Você coloca todos os elementos, você sabe quais são todos os elementos que estão sendo trabalhados. Mas precisa ser uma quantidade pequena, porque se for uma quantidade grande, com toda certeza não vai ter nem como colocar dentro desse diagrama. Belezinha? Vamos passar e vamos continuar. A ideia de conjuntos é muito boa, né? Aí assim, quando a gente vê conjuntos em si, a gente vê que ele tem duas entidades, vamos dizer assim, né? Nós temos os conjuntos, propriamente dito, e nós temos os elementos. Temos que saber como é que eles se relacionam. Como é que acontece a relação do elemento com o conjunto. O elemento, ele faz parte do conjunto. O elemento, ele é de um determinado conjunto. Então, com toda certeza, esse elemento, ele pertence a um determinado conjunto. Então, a relação entre elemento e conjunto é uma relação de pertencer, de pertinência. Quer dizer que um elemento tal pertence a um conjunto tal.
né? Então, toda vez que você tiver uma relação entre um elemento e um conjunto, a relação que você vai utilizar entre eles é a de pertinência. Aí a matemática coloca aí pra gente o que, se vocês observarem, ó, o símbolozinho de pertence e não pertence. Vocês estão vendo aí? O símbolozinho de pertence e não pertence. Deixa eu pegar aqui pra gente dar uma observada aqui, ó. O símbolozinho de pertence, esse Ezinho, e o de não pertence, esse Ezinho cortado. Quando o elemento pertence, faz parte de um determinado conjunto, a gente utiliza o primeiro símbolozinho. Quando esse elemento não faz parte, nós utilizamos o segundo elementozinho, o segundo símbolozinho. Então nós temos a relação de pertinência envolvida. Olhe, mais para frente a gente vai ver, desculpe, mais para frente nós vamos ver que essa relação só funciona de elemento para conjunto, não funciona entre conjuntos. De conjunto para conjunto é um outro tipo de relação, que nós vamos ver que é a relação de inclusão. Vamos lá? Então, olha um exemplozinho aí que para a gente entender um pouquinho. Nós temos o conjunto A, onde ele é formado pelas letras V, A, Z e B. Quais são os elementos que formam o conjunto A? O V, o A, o Z e o B. Aí aqui tem o nome do conjunto, conjunto A, os elementos que formam o conjunto A, e logo em sequência a relação entre o elemento e o conjunto. Os elementos V, A, Z e B, eles pertencem ao conjunto A. Aí vamos supor que você tem um elemento C. Esse elemento C não está no conjunto A, então ele não pertence, nesse caso aqui, ele não pertence ao conjunto. Um elemento D, ele não está no conjunto, então ele não pertence ao conjunto A. Essa aqui eu acredito que não seja tão uma situação difícil de entender, por causa que é uma relação bem simples. Um elemento, ele pertence a um determinado conjunto, ou ele não pertence a um determinado conjunto. Prontinho? Pessoal, não pode esquecer, confunde bastante. Não pode esquecer de jeito nenhum. Toda vez que vocês tiverem uma relação entre conjunto e elemento, elemento e conjunto, tem que ser pertence. Não confundam com inclusão, que a gente vai ver mais pra frente, tá bom? Aí nós temos aí agora o seguinte, igualdade de conjuntos. Antes de ver o que está escrito, vamos lá. Quando é que duas coisas, quando é que um conjunto, vamos dizer assim, de uma forma bem direta, quando é que um conjunto, quando dois conjuntos vão ser iguais? Bem simples, quando tudo que tiver em um também estiver no outro. Ou de uma forma mais matemática dizendo, dois conjuntos vão ser iguais quando os elementos de um que pertencem a um também pertencerem ao outro. Beleza? Vamos ver aqui. Aí nós temos aí o exemplo. Conjunto A com os elementos A, B e C. E o conjunto B com os elementos B, C e A. Se a gente observar, a ordem dos conjuntos que estão sendo apresentados, a ordem dos elementos no conjunto B está diferente da ordem que eles aparecem no conjunto A, mas são os mesmos elementos. Então, A é igual a B. A só vai ser igual a B se todos os elementos de A também forem elementos de B. Não podemos esquecer disso, beleza? O segundo exemplo aí, ele tem uma equação. Ele vem aqui e bota aqui, ó, x tal que x é o resultado dessa equaçãozinha aqui do primeiro grau, onde nós temos x menos 2 igual a 5. Essa equação é simples. Quando você passa o 2 para o lado de cá, ele vai ficar positivo, então vai ficar 5 mais 2, 7. X igual a 7. Então, quem é o x aqui? Neste caso, x é 7. Aí você vai no conjunto D. O conjunto D já está direto, já está lhe dando o elemento. Conjunto D, o elemento do conjunto D é 7. A forma que você escreve, que você escreveu, né, que está escrito no conjunto C, e a forma como está aparecendo no conjunto D pode ser diferente, mas eles representam o mesmo elemento. Então, C é igual a D. Acredito que também igualdade não tenha dificuldades, tá bom? Vamos lá? Tipos de conjunto. Ó,
Eu não coloquei aí dois tipos de conjunto importantíssimos, porque eu acredito que a gente vê tanto eles que fica batido, mas eu vou falar que são os conjuntos finitos e os conjuntos infinitos. Conjuntos finitos são aqueles conjuntos que a gente consegue enumerar os seus elementos. Ou melhor, a gente consegue contar os seus elementos. Existe uma quantidade finita de elementos. Eu consigo contar quantos elementos tem naquele determinado conjunto. No caso do infinito, eu não consigo. Nós não conseguimos contar os elementos do determinado conjunto. Beleza? Essa ideia de finito e infinito é muito importante quando a gente estiver trabalhando com conjuntos numéricos. Porque ali nós vamos ver conjuntos infinitos que têm início e não têm fim, os que não têm fim nem de um lado nem de outro, e assim sucessivamente. E ainda mais quando for trabalhar com os subconjuntos de determinados conjuntos, temos que tomar muito cuidado para saber se eles são finitos ou infinitos. Mas aqui eu coloquei esses daqui, unitários, muito fácil, é todo o conjunto que possui um único elemento. Aí como exemplo aí eu botei o conjunto A, X, tal que X é a capital do Brasil, muito fácil, tranquilo isso daí. Toda vez que você observar que o conjunto tem um único elemento, conjunto unitário. O vazio, esse é um conjunto extremamente importante, a gente tem que tomar muito cuidado com ele. A representação dele é feita por esse símbolozinho ou duas chaves vazias, sem nada no meio. Mas um conselho, basicamente utilizem esse. Tenham conhecimento de cada simbologia de cá, mas basicamente usem esse. Quase todos os cantos se utiliza essa bolinha cortada aí como representação do vazio, né? O que seria um conjunto vazio é aquele conjunto que não possui elementos. Não tem nenhum elemento, conjunto vazio. Aí nós temos um exemplo, x tal que x diferente de x. Ele é um elemento que é diferente dele mesmo, então conjunto vazio. Tranquilo? Vamos dar prosseguimento. E o conjunto universo, que é o conjunto formado por todos os elementos que apresentam uma propriedade em comum. Por exemplo, quando a gente estiver trabalhando com conjuntos numéricos, a gente tem que determinar bem quem é o conjunto universo. Ah, o conjunto universo, os números reais. Por quê? São todos os números que você vai trabalhar. Você pode utilizar os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais, mas todos esses fazem parte de um conjunto maior, que é o conjunto dos números reais. Então, o conjunto universo é esse. Seria mais ou menos assim: conjunto dos seres humanos no planeta Terra, de seres humanos, conjunto universo. Aí você tira desse conjunto dos seres humanos o conjunto das mulheres e o conjunto dos homens. Pronto, beleza. Conjunto das mulheres e conjunto dos homens. Conjuntos diferentes que fazem parte de um conjunto maior. Que conjunto maior é esse? Como é que a gente chama ele? Chamamos ele de conjunto universo. Lembrando que não é qualquer elemento. Eles têm que apresentar uma propriedade, eles têm que obedecer, né, seguir aquela propriedade que rege todos os demais. Lembra que eu falei de pertinência? Pertinência era o que? A relação entre um elemento e um conjunto. Agora nós vamos falar de inclusão. O que seria essa inclusão? Seria uma relação entre conjuntos, de um conjunto para o outro. O símbolo que a gente utiliza na inclusão é o símbolo de está contido, não está contido. Se ele estiver na posição contrária, ele é contém ou não contém, mas a gente vai ver daqui a pouquinho que ele vai aparecer aqui embaixo. Beleza? Vamos continuar. Olha lá. Considere os seguintes conjuntos. Vamos dar um exemplo aí para ele poder entender. O conjunto X é formado pelas letras que formam a palavra ralar. Lembrando que não se repete. Nós temos ali R, A, L, mas depois vai A, R. Ele, como você já colocou antes, eles não vão se repetir. Então nós só vamos utilizar as letras R, o A e o L, que os outros são repetição. E o conjunto B é formado pelas letras que formam a palavra algazarra. Nós vamos utilizar o mesmo critério. A, L, G, o Z e o R, porque as demais elas se repetem. Vamos ver como é que fica. Ali, nós temos ali que o conjunto A é formado por estas letras e o conjunto B é formado por estas letras. Observem aqui, ó, R, A, L e A, L, G, Z e R. Então, beleza, até aí tudo bem. Vamos observar que os elementos de A são elementos de B. Opa, como assim? Não entendi.
todos os elementos de A, o R, o A e o L são também elementos de B. Mas o interessante é que são todos eles. Significa que todo o conjunto A está no conjunto B. Então, o que é que nós temos aí? Nós temos uma relação direta do conjunto A com o conjunto B. Eu posso dizer, ou melhor, podemos dizer, que o conjunto A está contido no conjunto B. Nós podemos dizer que o conjunto A está contido no conjunto B. Está formando o conjunto B. Quando isso acontece, esse conjunto A ele é chamado de subconjunto. Então, bora lá? A. Quem são os elementos de A? R, A e L. Quem são os elementos de B? A, L, G, Z e R. Se a gente observar com calma, os elementos de A são elementos de B. Como são todos os elementos de A que fazem parte de B, então A está contido em B. Resumindo, A é um subconjunto ou uma parte de B. Por que uma parte? Porque ele não é B todo. A gente tem o A, o L e o R, mas ainda faltam a letra G e Z. Então, tecnicamente, A é um pedaço, é uma parte do conjunto B. Eu acredito que é mais interessante a gente lembrar, chamar de A subconjunto de B. Tudo bem? Aí nós temos a nomenclatura, né? a notação. Nomenclatura. A notação. A está contido em B. Olha ali como se lê. Ó. A está contido em B. Ou A é um subconjunto de B. Dando continuidade, vamos definir subconjunto. Beleza. Se eu sei que toda vez que todos os elementos de um determinado conjunto são elementos de um outro, eu chamo esse conjunto de subconjunto do outro, eu posso escrever assim. Se A, olha lá, toda vez que A está contido em B, todos os elementos de A também são elementos de B. Olha lá, A está contido em B. Então, todos os elementos de A também é um elemento de B. É a definição de subconjunto. Quando é que um conjunto é subconjunto do outro? Quando todos os seus elementos são elementos do outro conjunto. Simbologia, aí foi aquilo que eu falei para vocês, está contido, ó. Esse aqui é o... Peraí, aqui ó. Está contido, esse aqui é o contém. Aqui vem a negação da inclusão, não está contido, não contém. Né? Então, aí tem algum exemplozinho aqui, ó, para como é que se escreve, para vocês gravar. É muito interessante a gente saber a notação correta, porque na hora de uma questão, de uma prova, eles utilizam a simbologia matemática, a linguagem matemática, e aí pode gerar uma dúvida na hora de resolver. Muitas vezes até a gente sabe fazer, mas por não interpretar direito a questão, atrapalha e a gente pode perder uma oportunidade de responder a questão correta. Beleza? Aí eu dou um exemplozinho. Temos o conjunto A e o conjunto B. Bora ver o que é que acontece com eles. O conjunto A é formado pelos elementos 1, 3, 5 e 7. O conjunto B é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8. Se vocês observarem, os elementos 1, 3 e 5 de A estão em B, mas o 7 não. E se eu vier de B para lá, se eu for de B para A, os elementos 2, 4, 6 e 8 também não. Então nós não temos uma relação de subconjuntos aí. Nós podemos dizer então que A não é um subconjunto de B. Por quê? Porque existem elementos em A que não são elementos em B, elementos de B. Aí fica fácil. Toda vez que vocês quiserem provar que um conjunto não é subconjunto do outro, é só vocês acharem um elemento deste conjunto que não é elemento do outro. Aí ele bota aí mostrando para vocês, né? 7 pertence a A, mas 7 não pertence a B. Logo, A não está contido em B, ou A não é subconjunto de B. Propriedades da relação de inclusão. Essa aqui é massa, eu gosto bastante dessas propriedades. Né? Supondo 3 conjuntos. Vamos lá, 3 conjuntos quaisquer. A, B e C. A primeira é que o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto.
Toda vez que vocês pensarem nisso, a pessoa diz, mas como assim? Como é que o conjunto vazio vai estar contido em qualquer conjunto? Bora lá. Primeira propriedade é, conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Vamos utilizar uma linha de raciocínio aqui. Se a gente retirar todos os elementos de um determinado conjunto, esse conjunto fica vazio. Pronto, é uma ideia para poder se entender que que o conjunto vazio é um subconjunto de qualquer conjunto. Lógico que tem uma demonstração formal, matemática, que prova isso. Entendeu? Essa é a ideia que eu passei aqui, é só para que a gente consiga entender e fixar isso na cabeça, que o conjunto vazio é um subconjunto de qualquer conjunto. Aí ele vem aí a segunda propriedade, que é a propriedade reflexiva. O que é a propriedade reflexiva? O conjunto A está contido no próprio conjunto A. É meio assim, vamos tentar analisar, vamos dar um exemplo. Supondo que o conjunto A tenha os elementos 1 e 2. Aí eu tenho um outro conjunto A, que eles têm os elementos 1 e 2. É o mesmo conjunto A. Com toda certeza, ele está contido nele mesmo. Quando a gente faz o conjunto das partes, existe um subconjunto que está ali dentro, que é formado por todos os elementos do próprio conjunto. Então, A está contido em A. O conjunto está contido nele mesmo. O conjunto é subconjunto dele mesmo. A reflexiva. A transitiva. A transitiva, os alunos gostam de dizer que é assim, vai na festa, aí o casal deu um beijinho aqui. Terminou de dar um beijinho aqui, um desses vai dar um beijinho em outro. Então, tecnicamente, houve uma transferência de beijos do primeiro para o terceiro. Né? A transitiva é mais ou menos isso. A é um subconjunto de B. A está contido em B. Vamos lá. A está contido em B. E B está contido em C, que é um outro conjunto. Opa, se A está contido em B e B está contido em C, automaticamente nós temos que A está contido em C. Pessoal, todas essas propriedades aí, elas têm demonstrações matemáticas formais, aquela demonstração formal. Entendeu? Não vou botar elas aqui, se vocês quiserem, vocês podem botar nos comentários aí, né? Que eu demonstro elas para vocês. Mas eu acredito que por se tratar de um conteúdo voltado para concurso, um conteúdo voltado para uma revisão, a gente não vou precisar demonstrar elas agora. Mas, se houver necessidade, vocês podem botar nos comentários aí. Aproveitando a oportunidade, se inscrevam no canal, dá uma força aí para o canal, é um canal pequeno, ele está começando aí com poucos vídeos. Entendeu? É o tempo que a gente tem de estar ajudando vocês que estão com dúvida para um concurso público, para uma revisão de escola, um Enem, um vestibular e assim sucessivamente. E se inscrevam no canal, dá o gostei aí, o curte aí, o likezinho no canal, entendeu? Para dar uma ajuda aí para a galera, beleza? Bora lá. E a antissimétrica, ó, se A está contido em B, observe. Se A está contido em B, quer dizer que os elementos de A são elementos de B. E B está contido em A, se A está contido em B, os elementos de A são elementos de B. E B está contido em A, os elementos de B são elementos de A. Só existe uma possibilidade disso existir. Se A for igual a B. Se A possuir os mesmos elementos que B. É a antissimétrica. Tudo bem? Vamos dar uma passadinha aqui. Conjunto das partes. Estamos chegando já quase na parte finalzinha desse vídeo. Conjunto das partes. O que é o conjunto das partes? É um conjunto formado por partes de um conjunto. Que redundância, né? Conjunto cujos elementos são todos os subconjuntos do conjunto. Lembra lá quando a gente definiu subconjunto? Quando você pega, um conjunto está contido no outro. Ele é ou um subconjunto, um conjunto, ou partes de um conjunto. É mais ou menos isso aí. O conjunto das partes é o conjunto formado por todos os subconjuntos de um determinado conjunto. Onde você vai ter essa representação para eles. P de A, conjunto das partes de A. Aí eu vou dar um exemplo. Conjunto A, formado pelos elementos 1, 2 e 3. Quem são as partes? Lembrem das propriedades. Primeiro nós temos que o conjunto vazio faz parte de qualquer conjunto. Então tem que estar aí. Aí eu vou sair separando. Vou pegar o 1, formar um conjunto só com o elemento 1. Formar um conjunto só com o elemento 2. Formar um conjunto com o elemento 3. Formar um conjunto com a combinação dos elementos 1 e 2.
depois com 1 e 3, depois com 2 e 3 e por último com 1, 2 e 3. Para formar, pegar todas as partezinhas desse conjunto. Então nós vamos ter assim, desculpa, nós vamos ter aí o que? Ó? Conjunto vazio, conjunto 1 com elemento 1, conjunto com elemento 2, conjunto com elemento 3, conjunto com elemento 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3 e 1, 2 e 3. São os conjuntos, são os subconjuntos do conjunto A. Todas as possibilidades que formam esse conjunto estão aí. Ah, como é que você sabe quantos subconjuntos um conjunto tem? Óbvio, faça uma conta aqui comigo. Ó. 1, 2, 3, 4. Deixa eu pegar aqui para vocês verem o que é que eu estou contando. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos. Esses 8 subconjuntos vieram da onde? Do conjunto A. Toda vez que vocês quiserem saber, é só você pegar 2 e elevar a quantidade de elementos do conjunto, que aí você vai saber, tá bom? Então bora lá. Conjunto das partes de A, formado por quê? Por todos esses subconjuntos que a gente localizou aí. Deu para entender? Todos esses subconjuntos que a gente localizou, nós localizamos aí, formam o conjunto das partes de A. Belezinha? Pessoal, esse vídeo foi um vídeo rápido. Um vídeo para tirar essas dúvidas, essas noções básicas de conjuntos. Só mesmo para a gente poder começar essa semana bem. Tranquilo? Vai ter uns exercíciozinhos. Eu vou passar para vocês depois com calma. Vou responder um por um. E a gente vai tirando as dúvidas de cada um deles. Belezinha? Fiquem com Deus, galerinha.